gente que se envergonha do Evangelho, mas a gente não vai se envergonhar do Evangelho. Como o Fabinho falou, cara, a cruz, naquela época, era motivo de escárnio. O cara que morria na cruz era o pior, sabia? O pior de todos, meu. Se o cara quer ser humilhado, se o cara quer ser ruim, morre numa cruz, meu. Naquela época era assim. O cara era considerado maldito, sabe? E quando, então, os primeiros cristãos, eles começam a dizer, olha, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho do Evangelho. Eles estão dizendo, eu não me envergonho do meu Cristo que foi feito maldito naquele madeiro. Amém? Amém. Então, olha, como eu falei para vocês, vários temas poderiam ter sido dados a esse acampamento, mas esse é o mais importante de todos. E eu queria que você passasse mais um slide aí, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se dá para ler ali direito. Se tivesse aqui um homem, cara, que tivesse condenado para ser morto numa cadeira elétrica, como se fosse lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, que não tem, e você tivesse uma boa notícia para dar para ele, qual notícia você acha que seria uma boa notícia para ele? Você ia chegar e falar para ele assim, olha, Deus está te dando um carro, mano. Ou Deus está curando a sua doença agora. Ó, Deus está te dando, sabe aquela varoa que você está orando? Deus está levantando, você vai encontrar aqui nesse acampamento. E aí, seria essa a boa notícia que ele receberia? Não. O cara está quase sendo morto numa cadeira elétrica, meu. Você acha que o cara quer saber de carro, de casa, de dinheiro, de casamento? Não, cara. O cara quer ser livre, quer ser liberto dessa cadeira elétrica. Por isso que o Evangelho é o assunto mais importante para nós, sabe? Porque todos nós estamos, cara, ou estávamos condenados ao inferno, cara, à morte eterna. E o Evangelho é o assunto mais urgente que a gente tem, cara, para tratar, para a gente aprender, para a gente falar para os outros. Porque tá todo mundo prestes a morrer, cara. Por isso que eu me espanto quando as pessoas eles enfatizam demais, sabe, essas coisas de obter, não, eu vou ganhar, eu vou ser campeão, como o Fabinho estava falando aqui, eu vou ganhar um carro. Você imagina chegar para um carro e ir para cadeira elétrica, cara? Você é um campeão. Mas meu cara não quer ouvir isso não, cara. O cara quer ouvir aquilo que vai libertar ele daquela cadeira elétrica. E é isso que a gente tem que fazer também todos os dias com o Evangelho também, amém? Ouvir dele, cara. E essa é a expectativa que eu tenho para esses dias que estavam aqui, que estava sendo gerado no meu coração. Eu estava orando assim lá em casa, cara, a gente fez aí um tempo de consagração também. E eu orava, falava, Deus, traz arrependimento para nós, traz uma visão correta da cruz, uma visão da urgência que é o Evangelho para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão lá fora. E é essa expectativa que tem no meu coração. Amém? Amém. Então a gente vai começar falando hoje sobre a santidade de Deus e sobre a depravação do homem, um contraste que tem. Primeiro sobre a santidade de Deus. Começa assim, olha só, tem o versículo de Levítico 19:2, Deus falando para o povo de Israel: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus está falando, eu sou santo, cara. Então a gente vai falar o que é a santidade de Deus. Primeiro, eu quero falar sobre a santidade em si. O que é santidade? A palavra santidade na Bíblia, isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela tem duas conotações. A primeira é para falar sobre separação. Algo que é separado, sabe, daquilo que é comum para algo extraordinário. Isso então é santo. Isso é santo, ele está separado para alguma coisa. Santidade significa separação. E o outro significado de santidade é o que é mais comum para nós, que todo mundo conhece, que é a pureza. O cara ser livre do pecado, ser moralmente correto. Então tem essas duas conotações, separação e pureza. Mas no fim você vai ver que uma completa a outra, as duas se encaixam demais, entendeu? Na Bíblia a gente vai encontrar, pode passar por favor, pode passar também, eu esqueci um pouco dos slides aqui, mas tudo bem. Então olha só, a gente está falando sobre a separação. Algo pode ser separado de sua utilidade comum para o serviço a Deus. E isso pode ser tantas coisas, pode ser as coisas, objetos, pode ser homem, sabe? A Bíblia fala que homens são santos e que objetos também são santos. Então está falando que essas coisas são separadas para algo extraordinário. Tem algumas passagens ali, eu queria que alguém abrisse para mim em Êxodo 3, versículo 5. Alguém pode abrir também em Esdras 8, 28. Êxodo 3, 5. Alguém abriu? Alguém pode ler? Bem alto. Deus continuou: não te chegues para cá,
Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Então Deus falando para Moisés, né, que a terra que ele estava era uma terra santa, sabe? É meio estranho você pensar que a terra é livre de pecado, que a terra é uma terra pura, né? Então Deus está falando que aquilo ali foi separado, sabe? Foi separado de algo extraordinário como uma terra comum para ser uma terra onde Deus se revelou a Moisés ali, entendeu? Então aquilo foi separado para algo específico, para um serviço a Deus. Esdras 8:28. Alguém abriu e pode ler, por favor? Disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Certo, olha aí. Então, está falando que a prata e o ouro e a oferta, elas são santas. Por quê? Porque elas foram separadas para o serviço a Deus, entendeu? Então você não consegue imaginar um ouro e uma prata, né, que seja livre de pecado, né? Isso são objetos, não tem vida. Mas isso então quer dizer que eles são separados para Deus, entendeu? Olha, Cristo também foi santificado, ele foi separado. Isso está lá em João 10:16. Alguém pode abrir? Se alguém também já puder abrir em Êxodo 19:6, já adianta um pouco para a gente. Ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu acho que essa referência que eu passei está errada. Deixa eu ver aqui. João 10:16 é outro. Fala que Cristo foi santificado para vir à terra. Realmente. Desculpa, meus irmãos, eu anotei errado ali, mas é um versículo de João que fala que Cristo ele foi separado, ele foi santificado para vir à terra e cumprir todo o propósito que ele tinha para a salvação dos homens. Amém? Amém. Êxodo 19:6. Alguém abriu? Vocês são um povo separado somente para mim, e servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Tá certo, olha só. Então o povo vai ser separado dos demais povos ali que tinha naquela terra para serem sacerdotes de Deus. Eles vão ser separados dos demais povos para eles glorificarem a Deus com a vida deles e com o relacionamento deles com o próprio Deus. Amém? Tá ficando claro? Então, isso é a conotação de separação. Tá vendo? Como objetos e coisas podem ser separados. Cristo também foi separado por uma obra. Os homens também eles podem ser separados para algum fim específico que diz o serviço a Deus. Amém? Pode passar, por favor. Agora sobre pureza. A pureza ela fala daquilo que é livre de toda mácula, livre de pecado, né? A pureza fala daquilo que é tudo que é o contrário à maldade. Você pode entender, olha como complementa as coisas. Algo separado para Deus, para algum determinado serviço, tem que ser algo que seja santo, que seja puro também. Não pode ser algo que seja corrupto, algo que seja cheio de mácula. Não adianta você ser separado se você for pecador, cara. Você perde a santidade ali, entendeu? Então um complementa o outro mesmo. Então a pureza fala sobre isso, sobre a gente ser livre de toda corrupção, de todo pecado. E a gente vê que Cristo, ele é puro, ele é santo. Está lá em Hebreus 7:26. Alguém pode abrir, por favor? Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém? Olha só, então a santidade, falando das duas conotações, é separado de todos os pecadores, mas também pelo fato de ele ser sem mácula, sem pecado algum. Esse é o nosso Jesus Cristo. E os homens também, eles são convocados a serem santos. Olha só, Efésios 1:4 diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus, ele deseja que nós sejamos santos, irrepreensíveis, livres de todo pecado para ele em amor. Amém? Amém. Olha só, 5:47 também, vai dizer assim, não, 5:27, perdão, Efésios. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está vendo como o interesse de Deus é que nós sejamos santos, livres, né, de toda corrupção, de todo pecado, de toda mácula. Ele chama nós como homens a sermos santos. Colossenses 1:22, vou ler aqui também que está pertinho. Diz assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
Então é o desejo de Deus. Se alguém já estiver aberto, pode ler. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Ele está citando aí Levítico, que a gente leu no começo, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, deu para compreender? A santidade tem duas conotações: separação e pureza. E ela pode, na Bíblia fala sobre coisas que são separadas e puras, sobre objetos, sobre homens, sobre Cristo também. Mas agora a gente vai falar sobre, então, a santidade de Deus. E aí já é algo totalmente diferente do que a gente está falando até agora. Antes de tudo, pode passar, por favor. Deus é santo. Ele não possui a santidade, mas Ele é santo. Sabe? É um pouco diferente. Vamos tentar, assim, usar um pouco a nossa cabeça aqui, forçar um pouco a nossa mente. Deixa eu tentar dar um exemplo. Nós, como seres humanos, nós somos limitados, não é verdade? Então, pode ser que alguma característica minha, ela se sobressaia sobre outras. Você pode falar assim, olha, o Felipe, ele ama mais as pessoas do que, sei lá, do que se abstém do pecado, por exemplo. Vamos dizer assim, você pode falar, olha, o Fabinho é um cara que ama as pessoas de verdade. Ama as pessoas mais do que o Bruno ama as pessoas. Mas o Bruno, nossa, o Bruno ele consegue se manter incontaminado do pecado. E o Fabinho já tem um pouco de dificuldade. Estou dando exemplo, tá, meus irmãos, por favor. Mas você percebe que algumas características podem ser mais marcantes em algumas pessoas do que em outras, e até mesmo em você, alguma característica sobressair sobre outra característica sua. Com Deus é diferente. A santidade de Deus é um atributo de Deus que a gente fala. E todos os atributos de Deus, eles são o ápice em Deus, entendeu? Não tem como Deus ele ser mais ou menos santo ou mais ou menos amor, ser mais santo do que amor, ser mais santo do que justo, não. Ele é santo no ápice, entendeu? Ele é santo lá em cima, não tem nada que possa ser mais santo do que o nosso Deus. Deus, ele é santo, na verdade. Você quer saber o que é santidade? Olhe para Deus e você vai saber o que é santidade. Ele é a definição da própria santidade. Amém? E assim com todos os outros atributos também. E a santidade de Deus, ela é dupla. É isso que a gente vai falar aqui agora. Pode passar, por favor. Primeiro, ela fala sobre a separação de Deus. Como eu falei, a santidade pode ser na separação e pureza. A distinção dele é a majestade dele. Olha, não há nada que a gente possa comparar com o nosso Deus. Nada. Nada. Nada mesmo. A gente aqui, nós podemos ser separados em grupos, né? Primeiro, todos nós aqui somos seres humanos, fazemos parte da classe dos seres humanos. A gente pode separar aqui entre homens e mulheres, pode separar pela faixa etária, por aqueles que nasceram em São Paulo, em Minas ou em outro estado. Mas a gente não encontra um outro ser qualquer que a gente possa encaixar no mesmo grupo de Deus. Não tem como. Deus ele é distinto de todas as coisas. Ele é separado de tudo, sabe? Não existe outro igual a Deus. Ele é diferente, cara. Ele é o outro, sabe? Nós não podemos caracterizá-lo, não podemos colocá-lo num grupo assim de pessoas, não podemos definir, olha, Deus é isso. Não dá pra gente definir a Deus. Sabe, a gente conhece a Deus somente aquilo que Ele se revela para nós. Por isso que os teólogos vão falar algumas características de Deus. Pode passar, por favor. Olha, alguns nomes que eles vão dar para Deus. Primeiro, a gente só conhece a Deus por aquilo que Ele se revela. Não tem como você conhecer a Deus totalmente. Sabe, você não pode compreender a Deus totalmente. Por isso que os teólogos vão chamar a Deus, olha o primeiro ali, de o incompreensível. Quando eles falam isso, eles não estão falando assim, de uma maneira pejorativa, sabe? Igual às vezes a gente fala assim, né? Os homens falam, não dá para entender as mulheres, né? Às vezes os homens falam isso, né? As mulheres, sei lá, são de Vênus, os homens são de Marte, né? Tem até um livro que fala isso. Não é desse jeito que eu estou falando. Quando eu estou falando que Deus ele é incompreensível, é porque não tem como, cara, a gente compreender a Deus totalmente. Não tem como. Diz uma história, que tinha um cara que foi muito importante na história da igreja, o Agostinho. E ele orava assim, falava, Deus, eu quero compreender ao Senhor, eu quero entender por que o Senhor age de determinada maneira, por que o Senhor faz isso ou faz aquilo, eu quero entender o Senhor. Ele orava e brigava com Deus assim, que ele queria compreender a Deus. E um certo dia, não sei se isso foi uma visão ou se ele ou realmente foi real, né? Ele estava andando na praia e ele encontrou um menino, estava cavando um buraquinho na areia, e o menino ia lá, pegava a água do mar, voltava e colocava na areia, no buraquinho que ele fez. Aí ele pegava, voltava no mar, pegava um pouquinho de água com a mão e colocava no buraquinho.
Ele achou curioso isso daí, daí ele foi perguntar, né? Meu, por que você está fazendo isso daí? Por que você está pegando a água do mar e colocando aqui? Ele falou assim, olha, eu vou pegar toda a água do oceano e vou colocar nesse buraquinho que está aqui. Aí ele falou, meu, isso é impossível, cara. Olha o tamanho desse mar, olha o tamanho desse buraquinho. Você acha que você vai conseguir realmente colocar toda a grandeza do mar dentro desse buraquinho? E o menino falou para ele, você acha que você vai compreender Deus totalmente? O Deus tão grande vai estar dentro da sua cabeça limitado? Deu para entender? Não tem como, cara. O menininho assim, pequenininho, deu um show no Agostinho lá. Por quê? Porque não tem como a gente compreender a Deus totalmente. Não tem como. Eu acho que se a gente compreendesse a Deus totalmente, Ele não seria Deus. A ciência vai dizer que a gente não usa o nosso cérebro 100%, sabia disso? A gente é limitado, a gente não usa 100% do nosso cérebro, e a gente ainda quer entender aquele que é maior que todas as coisas. Me desculpa, cara, não dá. Por isso que os teólogos chamam a Deus então de um incompreensível. Chamam também dele de o outro, por esse fato que eu falei que eles não podem definir a Deus, não tem como colocá-lo em uma caixinha e falar, olha, Deus sempre vai agir dessa maneira. Faz isso que o resultado vai ser esse. Sabe, não tem como, cara. Deus ele é livre para ele agir da maneira que ele quiser. Ele é totalmente livre. Ele é o outro. Ele se revela da maneira como ele quer para o homem, mas eles vão dizer que ainda tem uma parte de Deus que ainda não foi revelada aos homens, que a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo, sabe? Porque Deus é infinito, Ele é grande demais. Eles chamam Deus de o inacessível. Não de que você não possa se chegar a Deus, não. Ele é o inacessível porque a gente não consegue compreender Ele totalmente. É nesse sentido que eles falam isso. Mas ao mesmo tempo, sendo grande desse jeito, Ele se faz acessível a nós como seres humanos. Isso é top demais. E o quarto ali, olha só, se alguém acertar essa, cara, eu dou um presente, meu. O luminoso. Fala aí, Tuti, o que é? O luminoso. O luminoso vem, pode passar, por favor. Luminoso vem do latim, que chama lumen. Isso significa, então, majestade. Significa que ele é o poder divino. Sabe, vamos pensar um pouquinho. Se Deus ele é grande do jeito que eu falei, Ele é compreensível do jeito que eu falei, Ele criou todas as coisas como a gente sabe. Ele é majestoso sobre tudo, Ele é rei de todas as coisas, Ele governa tudo. Se não tem outro que seja maior do que Deus, não tem outro que seja igual a Deus, quem que governa todas as coisas? É Deus, cara. Sabe, não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo que não seja governado por Deus, que não seja alcançado por Deus. Não tem altura, cara, não tem profundidade, não tem comprimento, largura, não tem nenhum lugar. Você não pode esconder nada de Deus, cara. Até aquilo que está no mais profundo da sua mente, aquilo que nem você sabe, Deus conhece, cara. Por isso que Ele é rei sobre todas as coisas. Ele é tremendo, Ele é grande demais, cara. Eu estava vendo um vídeo esses dias, e ele falava assim, né, que ele estava mostrando o tamanho das estrelas. Eu não sei se alguém aqui já viu. E aí ele vai falando assim, olha, começava lá com um corpo celeste que é pequeno, se eu não me engano era Mercúrio, e depois ia aumentando, passava pela Terra, pela Lua, pelo Sol, e chegava na estrela, que é a maior estrela que o homem conhece. Ela está, tipo, a bilhões de anos-luz daqui, assim, muito longe mesmo, e numa galáxia muito distante, e essa estrela chama hipergigante vermelha. Para vocês terem uma ideia, ela tem 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros de diâmetro. Sabe o que isso significa? Se você entrar num avião que anda 900 km por hora e for dar uma volta nessa estrela aí, você vai demorar 1.100 anos, cara, para dar uma volta nessa estrela. Tenta imaginar o tamanho disso. E o nosso Deus é maior do que isso, cara. Pode ser que tenha estrelas maiores ainda, porque o homem não conhece todas as galáxias. E o nosso Deus é muito maior do que isso. O nosso Deus, Ele governa sobre tudo isso. É por isso que Ele é diferente de todos nós. Ele é santo, Ele é exaltado nas alturas, cara. Não tem como chegar nada perto de Deus. Eu queria ler alguns versículos com vocês. Êxodo 15:11. Alguém pode abrir, por favor? E alguém também abre 1 Samuel 2:2. Alguém abre em Isaías 57:15.
E um cara que seja muito crente, abre em Oséias, Êxodo, pode ler. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Amém. São alguns versículos que vão falar da separação de Deus e da exaltação da majestade de Deus sobre todas as coisas. A gente vai ver biblicamente onde isso é dito. 1 Samuel 2:2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também contritos e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Bem, esse versículo é maravilhoso, né? Olha, eu sou o Deus que sou exaltado sobre todas as coisas, meu trono é lá nas alturas, eu habito no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo com o pobre e o contrito de coração. Cara, não tem como a gente explicar esse nosso Deus. Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Deus ele está falando então que ele é o santo no meio de todos os homens. Amém? Amém. Então aqui a gente falou sobre como Deus vai separar de tudo. Deixa eu falar outra coisa para você. Mesmo com todas essas definições que eu dei aqui, a gente nunca vai ser capaz de esgotar esse assunto, sabe? De falar, pronto, acabei. Falei tudo agora sobre Deus, falei tudo sobre a santidade de Deus, sobre como Ele é grande. Não vai. Você vai passar a eternidade inteira falando sobre Deus, você não vai ter terminado de falar sobre Deus ainda. Porque, cara, Ele é grande demais. Pode passar, por favor. E então agora ali embaixo tem alguns... Como que deve ser o nosso comportamento perante isso, né? Como que a gente pode meditar e pode ser a nossa resposta diante de tudo isso da santidade de Deus? Primeiro a gente deve ver o nosso temor. Cara, se Deus ele é santo, Ele é exaltado, Ele é majestoso sobre tudo, Ele governa tudo, dobre o seu joelho, cara. Teme esse Deus, entendeu? Porque eu vou te falar, se você estiver contra Ele, você vai perder feio, cara. Vai perder feio. Você já tenha temor por Ele. A segunda ali é um absoluto auto-rebaixamento, cara. Quem é você perto do nosso Deus? Para você querer pleitear alguma coisa, para querer falar, não, Deus é obrigado a fazer isso, eu sou bonzinho demais. Cara, desculpa, meu. Se rebaixa. Lucas 18 vai contar a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava assim, né? Nossa, olha como eu sou bom, obrigado, meu Deus, porque eu não sou igual a esse cara que está aqui do lado. E o publicano ele orava e falava, Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus falou, olha, o publicano que teve a oração ouvida e não o fariseu. Porque quem se humilha perante de Deus é exaltado. E o terceiro ali é um senso de insignificância, cara. Quem é você, meu, perto do nosso Deus, cara? Medita nisso, sabe? Quem sou eu diante da grandeza do meu Deus? Amém? Amém. Pode passar. Então a outra parte que fala da santidade de Deus é sobre a pureza dele, a ética, a moral dele, sobre como ele é separado de todas as coisas do mal, nesse caso, né? Então a gente está falando sobre separação, sobre ele ser distinto sobre todos os outros seres, mas ele também é separado de todo o mal moral, de todo o pecado. Deus ele não pode ter comunhão alguma com o pecado. Alguém abra também, por favor, em Jó 34:10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Eu vou ler aqui Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras
os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, são algumas características aqui, os profetas dizendo que Deus, ele não pode com o mal. Ele não tem comunhão com o mal. Entendeu? Ele não pode fazer maldade nenhuma, cara. Nosso Deus é totalmente ao contrário do mal. Ele não pode ser conivente de maneira nenhuma. Então a santidade de Deus ela não é apenas negativa, no sentido que ele é separado de algumas coisas, mas ela é também positiva, no sentido de que ele é perfeitamente justo, perfeitamente ético, perfeitamente moral, entende? Deus ele é totalmente bom, perfeitamente bom, não só separado do mal, mas ele é bom, entende? Essa é a parte positiva, então, que a gente fala da santidade de Deus. Tudo aquilo que é bom vem de Deus. Isso está escrito lá também em Marcos 10, 17 e 18. Pode passar, por favor. É o episódio quando o jovem rico chega para falar com Jesus, ele chama Jesus de bom, e Jesus fala: por que me chamas de bom? Bom é somente aquele que está nos céus, né? O nosso Deus. Está em Marcos 10, eu vou ler direitinho para vocês, para não falar bobeira aqui. Marcos 10, 17 e 18. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então a gente está falando sobre Deus, ele ser perfeito moralmente. Ele ser perfeito, bom, perfeitamente bom. Amém? Ficou claro então? Deus é separado de todas as coisas, distinto de tudo aquilo que você conhece, e ele é bom. Ele é puro. Essa é a santidade do nosso Deus. Amém? Amém. E a existência de perfeição de Deus, pode passar, por favor. Ele também, então, vai revelar alguns sentimentos, a postura que a gente tem que ter quando a gente encara isso. A primeira é o sentimento de impureza, cara. Você está diante de um Deus que ele é puro, diante de um Deus que ele é bom, então qual que vai ser o seu sentimento? Vai ser de impureza. Isso vai fazer com que você tenha uma consciência profunda do seu pecado. Isaías 6, versículo 5. Deus está chamando Isaías para o ministério. Olha a resposta de Isaías quando ele então contempla Deus no trono e a santidade de Deus. Ele diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, quando você contempla a santidade de Deus, a pureza dele, cara, o sentimento que você tem de que você é impuro, de que você é pecador. Esse é o sentimento que você deve ter quando se depara com a santidade de Deus. Amém? Pode passar. Agora, então, eu quero falar um pouco sobre o homem. Cara, até agora que eu falei pra você sobre a santidade de Deus, parece ser muito bom, né? Você fala assim: não, Deus é bom, cara, que legal. Deixa eu te falar uma coisa, mas esse assunto da santidade de Deus, ele deve ser o maior terror da sua vida, cara. Isso é uma notícia boa? É boa, mas ao mesmo tempo uma notícia terrível para você, de que Deus é santo. Sabe por quê? Porque você não é santo. E como eu disse, Deus não pode compactuar com o pecado, cara. Então por causa disso, ele não poderia compactuar com você, com a sua vida. Ele só poderia te condenar para o inferno. Eu vou falar sobre como é o nosso estado decaído como ser humano. Pode passar, por favor. Primeiro, o que é o pecado? A palavra pecado na Bíblia, ela significa errar o alvo. Então o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que faz com que a gente não cumpra a vontade de Deus. Deus tem um propósito para você, e quando você peca, você não está cumprindo o propósito que Ele tem para você. Amém? Amém. É isso que está acontecendo quando a gente peca. A gente deixa de cumprir o alvo, o propósito que Deus tem. O pecado é a gente recusar a reconhecer e obedecer ao nosso Criador e Senhor. Pecado, pode passar, é rejeitar a dependência que tem de Deus. Pecado é a gente querer ser como Deus é. Vocês se lembram da história de Adão e Eva, de como eles pecaram pela primeira vez? Qual foi o argumento que foi usado pela serpente para ludibriar a Eva? Ela falou assim: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, cara. Vocês vão abrir seus olhos e vocês vão ser igual a Deus. Por isso que ela fala: olha, eu quero ser igual a Deus.
então eu vou comer esse fruto. Foi assim que o pecado entrou no mundo. E isso que no fim adulterou e você matou o marido dessa mulher. Davi ele escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51, versículo 4, é muito interessante, porque Davi ele fala assim, olha, eu pequei contra ti e contra ti somente, meu Senhor. Você está entendendo, cara? Olha, ele adulterou com uma mulher, mandou matar o rapaz, e ele fala para Deus que ele pecou contra Deus. Porque no fundo, todos os pecados são pecados cometidos contra Deus, contra a santidade de Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você aqui. Não importa se é uma mentirinha pequena, cara. Isso fere a santidade de Deus e Deus não pode concordar com isso, não pode compactuar com isso. Se Ele pudesse, a gente não ia poder confiar em Deus sendo como um Deus bom, não é verdade? Se Deus ele pegasse, olhasse para o mal e falasse, tá bem, dá um tapinha nas costas, segue a vida. E aí? A gente ia confiar que esse é um Deus santo e justo? Não dá para confiar nisso. Então todos os nossos pecados são cometidos contra Deus. Pode passar, por favor. Pecado também, olha, eu vou dizer para você, não é um comportamento só, mas ele é um estado. Pecado, ele é um estado, é como uma doença que está dentro de você. E aquilo que a gente conhece por pecado, como eu dei exemplo de Davi aqui, o adultério, mandar matar as pessoas ou contar uma mentira, são apenas sintomas dessa doença que já tem dentro de você. Você sabia disso? Então quando a gente percebe que esses sintomas eles estão aflorados, cara, tipo assim, olha, meu, eu tô com vontade de pecar, eu tô fazendo isso, eu tô pecando demais. Na verdade é porque você está dando mais vazão para essa doença que está dentro de você, o pecado, e você não está deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Ele que é o antídoto para a sua carne pecaminosa. E esse estado ele vai se desdobrar em duas coisas, esse estado pecaminoso. Que é a culpa e a corrupção. Entenda isso, o pecado na sua vida ele tem duas coisas, dois males, a culpa e a corrupção. Pode passar. A culpa, ela vai falar primeiro assim daquilo que acusa a nossa consciência. Quando você pega, você sabe que você pecou, cara. A sua consciência é acusada. Eu vou te falar pra você que até mesmo aquela pessoa que peca deliberadamente, que não tá nem aí pra Deus, cara, quando ele fecha a porta no quarto dele, ele entra em depressão, cara, porque a mente dele acusa ele. Você sabia disso? Mesmo o cara mais depravado que você conhece, ele tem esse senso, sim, de culpa, cara, na cabeça dele. E a segunda verdade que envolve essa culpa é a punição do pecado, que é a prevista pela lei. Isso é a dívida que nós temos para com Deus. Quando você peca, você tem uma dívida com Deus, que Ele é o rei, que Ele é o legislador de todas as coisas. Você tem uma dívida com Ele. E a dívida, a punição última que nós temos dessa dívida é a morte. Diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem uma dívida, você tem uma ficha criminal diante de Deus, e que você, através dessa ficha criminal, por causa dos seus pecados, você merece uma coisa só, a morte, cara. Você merece a ira de Deus sendo despejada na sua cabeça, sabe? Ele se santificando na justiça dele. A Bíblia fala isso, sabia? Quando o povo de Israel pecava, Deus punia o povo, ele falava que eu estou me santificando nessa punição. Ele falava assim, eu estou me santificando na punição que eu estou dando para vocês, porque ele não pode com o pecado. Quando Adão ele pecou, se conta lá em Romanos 5, pode passar. Todos nós pecamos com ele. Às vezes a gente acha assim, mas é injusto, né? Você está falando para mim que todos nós somos pecadores porque nós nascemos de Adão. É verdade, nós somos sementes de Adão. Então quando ele pecou, nós pecamos juntos. De maneira que você já nasce escravo do pecado, entende? Você já nasce com essa culpa, com essa dívida sobre você. Mas cara, você pecou junto com Adão. Você não pode falar assim, não, Adão, ele pecou, é injusto que Deus venha punir esse pecado em mim. Não, cara, porque na verdade o homem ele é corrupto. Por causa de Adão, mas também porque ele é corrupto. Se não fosse só... Se a gente não tivesse herdado o pecado de Adão, sabe? Tem algumas pessoas que dizem que o ser humano ele nasce bom. Então que ele não nasce pecador, sabe? Que ele não nasce com essa dívida. Se isso fosse verdade, somente Adão teria morrido. E a gente não morreria só se a gente pecasse mesmo. Mas a gente já nasce pecador. Eu vou passar isso para a segunda parte. Então você entendeu, né? Que a culpa ela fala sobre a consciência que nos acusa e também sobre o escrito de dívida que tem sobre você porque você é pecador.
Deu para entender? Vocês estão comigo? Amém. Pode passar, por favor. E a corrupção, ela fala então da maldade do homem. Gênesis 6:5, alguém pode abrir? Gênesis 6:5 vai falar que o homem é corrompido desde o início, cara, da humanidade. Ele já era corrompido. Alguém abriu? Viu o Senhor que a maldade